Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cláudio, você está no canal Futebol da Alemanha. Exatamente, sou o Cláudio, tô na área, se derrubar é pênalti. Hoje nós estamos visitando juntos o estádio do Homburg, uma equipe que está localizada, na verdade que pertence ao estado de Saarland, e coincidentemente hoje é a partida inicial da nova temporada 2024-2025. Como eu venho falando para você, o alemão ele é muito apegado à sua tradição e às suas regionalidades, de tal maneira que quando eu virar essa câmera, você vai ver que o estádio ele tem não só movimentação de torcedores, mas também de torcedores uniformizados. Isso faz com que o vínculo entre o alemão, a sua região, fique mais forte. Vamos virar a câmera só um pouquinho? Como você pode ver, ó, os garotos aqui com camisa, o rapaz ali também com camisa. Você consegue ver ali, é o local onde se compra ingressos, aqui é a entrada. E esse estádio aqui, ele tem capacidade para 17 mil torcedores. E a equipe do Homburg foi fundada no ano de 1908 por 18 pessoas que estavam conversando, batendo papo num bar. A partir desse momento, o Homburg começou suas atividades e ele tem uma história bastante curiosa. Por volta do ano de 1989, o Homburg teve um patrocinador que era uma fábrica de preservativos. Só que a Confederação Alemã de Futebol não gostou da ideia e boicotou o patrocínio, o que forçou a equipe a participar da temporada sem nenhum recurso vindo de fora. Além disso, só para que você saiba, essa equipe ela tem 740 sócios torcedores. Então, apesar de todo o envolvimento que eu acabei de falar para você, que existe entre o torcedor, entre o morador e a equipe local, existe também uma diferença, porque nem todos acabam se inscrevendo. De qualquer forma, foi nesse ano que começou uma troca de jogadores entre o Homburg e também a equipe do Saarbrücken. E eles mandaram jogadores do Homburg para o Saarbrücken e do Saarbrücken para o Homburg, porque eles não tinham dinheiro em caixa. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal Futebol da Alemanha e também deixe o seu like. Um grande abraço para você. Fique com mais imagens do estádio. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cláudio, você está no canal Futebol da Alemanha. Exatamente, sou o Cláudio, tô na área, se derrubar é pênalti. Hoje nós estamos visitando juntos o estádio do Homburg, uma equipe que está localizada, na verdade que pertence ao estado de Saarland, e coincidentemente hoje é a partida inicial da nova temporada 2024-2025. Como eu venho falando para você, o alemão ele é muito apegado à sua tradição e às suas regionalidades, de tal maneira que quando eu virar essa câmera, você vai ver que o estádio ele tem não só movimentação de torcedores, mas também de torcedores uniformizados. Isso faz com que o vínculo entre o alemão, a sua região, fique mais forte. Vamos virar a câmera só um pouquinho? Como você pode ver, ó, os garotos aqui com camisa, o rapaz ali também com camisa. Você consegue ver ali, é o local onde se compra ingressos, aqui é a entrada. E esse estádio aqui, ele tem capacidade para 17 mil torcedores. E a equipe do Homburg foi fundada no ano de 1908 por 18 pessoas que estavam conversando, batendo papo num bar. A partir desse momento, o Homburg começou suas atividades e ele tem uma história bastante curiosa. Por volta do ano de 1989, o Homburg teve um patrocinador que era uma fábrica de preservativos. Só que a Confederação Alemã de Futebol não gostou da ideia e boicotou o patrocínio, o que forçou a equipe a participar da temporada sem nenhum recurso vindo de fora. Além disso, só para que você saiba, essa equipe ela tem 740 sócios torcedores. Então, apesar de todo o envolvimento que eu acabei de falar para você, que existe entre o torcedor, entre o morador e a equipe local, existe também uma diferença, porque nem todos acabam se inscrevendo. De qualquer forma, foi nesse ano que começou uma troca de jogadores entre o Homburg e também a equipe do Saarbrücken. E
eles mandaram jogadores do Homburg para o Saarbrücken e do Saarbrücken para o Hamburgo porque eles não tinham dinheiro em caixa. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal Futebol da Alemanha e também deixe o seu like. Um grande abraço para você. Fique com mais imagens do estádio. Fala galera, Cláudio na área, se derrubar é pênalti. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Futebol da Alemanha. Atrás de mim você está vendo aqui ó, o símbolo da equipe do Saarbrücken, que é a equipe que é dona desse estádio aqui. Essa equipe foi fundada no ano de 1903 e uma correlação é que esse estádio tem capacidade para 16.003 torcedores, justamente parafraseando, lembrando da origem desse clube, que é o maior clube do estado de Saarland, pelo menos em termos de sócio-torcedor, e é um clube que fala muito, que a história dele é muito parecida com a do estado, que é uma história muito confusa. Então seja muito bem-vindo, agora eu vou contar para você a história desse clube aqui. Esse clube nasceu, como eu te falei, no ano de 1903, está atualmente na terceira divisão, tem algo em torno de 10.000 sócios torcedores, eles são bicampeões da segunda divisão, mas apesar de ter passado 5 vezes pela Bundesliga número 1, ou seja, pela primeira divisão, eles não conseguiram se estabilizar. E provavelmente tem um quê por trás disso, porque a história dessa equipe aqui é uma história parecida com muitas outras equipes, mas, por exemplo, essa equipe é uma das que mais levou tempo para ter o seu próprio estádio. Apesar do estado de Saarland não ter sido um estado muito bem economicamente, industrialmente desenvolvido, existe, por exemplo, uma fábrica de automóveis na região. Então, impostos eles têm, dinheiro eles têm. O problema é que a história de Saarland influenciou esse clube e esse clube também tomou algumas decisões, como por exemplo, de abandonar a liga na qual eles faziam parte aqui na Alemanha, aqui no estado deles, e aceitarem participarem da segunda divisão do futebol francês, o que para o alemão isso é uma traição. É como se um grande clube da primeira divisão do futebol brasileiro aceitasse jogar a segunda divisão do futebol argentino ou de um futebol de qualquer outro país sul-americano. Para o brasileiro isso não faria muito sentido, porque apesar desse clube não ter sido um clube grande historicamente, para o alemão não aceita certas possibilidades de se sentir rebaixado essencialmente em relação ao francês. O fato é que esse clube ele tem uma conexão muito grande com a história do país, da parte econômica, da parte da guerra. Esse estado aqui foi por diversas vezes tomado pela França, então também o fato desse estado ter sido tomado pela França, volta para a Alemanha, tomado pela França, volta para a Alemanha, jogar a segunda divisão não foi uma boa ideia. Mas a equipe começa essa temporada 24-25, que é quando eu estou começando a gravar esse vídeo. Aliás, a primeira partida dessa nova temporada fora de casa eles ganharam por 1-0 e é uma equipe que pode, de acordo com questões políticas, o máximo talvez chegar numa segunda divisão e talvez também por questões políticas ficar estagnada ali. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é mais um vídeo dos times que pertencem ao estado de Saarland. Esse estado ele foi anexado finalmente à Alemanha em 1959, quando, por exemplo, a Alemanha já tinha sido campeã do mundo em 1954. Então, quando esse estado ele finalmente se anexa à Alemanha, a Alemanha já tinha sido campeã mundial. Então tem algumas conexões que essa região aqui não tem. Tanto que para os alemães, o estado de Saarland, eles estão ali. É mais ou menos isso como eles pensam. Os caras estão ali no canto deles, deixa os caras lá. Mais ou menos isso. Mas é um clube interessante, tem a sua história, merece o respeito e está aqui no canal Futebol da Alemanha. Se inscreva, deixe o seu like.
a gente vai se vendo por aí.